Boa noite a todos. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. É o capítulo 10. Nós vamos ler agora o tópico chamado O Argueiro e a Trave no Olho. Se alguém tiver alguma dúvida, queira perguntar ou colocar suas opiniões, fique à vontade. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Um dos grandes defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria se eu visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Bom, para a gente compreender aqui o ensinamento de Jesus, quando ele coloca, o argueiro, na verdade, o argueiro do nosso irmão, do nosso próximo, são as suas imperfeições e suas mazelas. E a trave no nosso é o nosso orgulho, que não nos permite ver o que realmente nós somos. Então, como nós não conseguimos enxergar em nós, nós apontamos no outro. É isso que Jesus praticamente está querendo nos dizer aqui, literalmente. Aquilo que você vê no outro, aquilo que você projeta no outro, aquilo que você condena no outro, aquilo que você reprime no outro, aquilo que você censura no outro, na verdade é o seu processo inconsciente ou consciente de si próprio. Isso aí a própria psicologia moderna, a própria psiquiatria nos ensina isso. Isso o próprio Freud falava, que aquilo que nós apontássemos no outro, ou medíssemos no outro, na verdade é como nós somos. Por quê? Porque viver em sociedade, você analisar a vida alheia, você analisar os sentimentos do próximo, o comportamento, os pensamentos, a fala, ela é muito fácil, você está fazendo uma análise. O difícil é você fazer uma análise de si próprio, porque a análise que você faz do outro, querendo ou não, é uma análise sua. Porque você só consegue analisar o outro conforme o seu conteúdo íntimo, o seu universo, aquilo que você é. Então aquilo que você aponta, aquilo que você aconselha, aquilo que você julga, aquilo que você mensura, é aquilo que você possui. O Emmanuel ainda vai um pouquinho mais longe, não só os nossos defeitos, como nós costumamos apontar nos outros,
ou por críticas, ou por um julgamento ácido, mas também as nossas virtudes. Aquilo que eu consigo enxergar no outro é também aquilo que eu possuo. É aquilo que eu também possuo. Existe uma frase de um filósofo que diz assim: o homem é a medida de si mesmo. O homem é a medida de si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Se eu sou a minha medida, como é que eu mensuro o outro? Pela minha medida, não é isso? Pela minha medida. Se eu me conheço, se eu procuro compreender, me entender, se eu procuro refletir, analisar os meus sentimentos, eu estou sendo a minha medida e, consequentemente, vou mensurar o outro a partir da minha medida, daquilo que eu sou. Por que as nossas crenças são falhas? Por que elas são obsoletas? Né? Porque nós estamos aprisionados nisso. Então nós estamos aprisionados num processo cultural, nós estamos aprisionados num hábito, num costume, e que se alguém fazer diferente, o que ocorre? O que ocorre? Eu vou criticar por quê? Porque eu estou analisando aquele contexto pela minha medida. Por que Jesus foi criticado, pessoal? Por que o Cristo foi criticado? Por quê? Qual era o costume da época? Qual era o modo de se compreender o sentimento de religiosidade, os costumes? O que Jesus fez? Ele não fez diferente? Ele não agiu de modo diferente? Ele não foi criticado? Por quê? Porque a sociedade no todo, as pessoas no todo, estavam acostumados com aqueles hábitos, com aquelas crenças. Se chega alguém fazendo de modo diferente, o que acontece? Eu passo a criticá-lo. Passo a criticá-lo. Por que eu critico? Porque eu estou analisando aquele fato pela minha medida, por aquilo que eu possuo internamente, de conhecimento, de intelectualidade, razão, de emoção. Porque nós estamos acostumados com o contexto, né? Quando coloca aqui a trave, que é o orgulho, a gente sempre comenta que o orgulho, na verdade, ele é um grande obstáculo para todo o progresso moral e intelectual, para toda evolução. Eu postei hoje aí um videozinho falando sobre a Nice Silveira, vai ter um filme sobre ela, que ela foi a pioneira de tratar de modo diferente os pacientes com loucura. Ela encontrou uma metodologia completamente diferente da ortodoxa. Ela não foi criticada. O Freud, quando descobriu o inconsciente, não foi criticado. Quando ele começou a fazer uma análise do inconsciente. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente se camufla ou se reveste daquele conhecimento e nós tomamos aquilo como verdade de fé absoluta e deixamos o orgulho falar mais alto, nós passamos a criticar aqueles que fazem de modo diferente. Como foi Jesus, como foi Buda, como foi Sócrates. O Sócrates fazia diferente do contexto da época, né? Os sofistas, os educadores sofistas eram aqueles que passavam só o que? O conhecimento, não é isso, Ana? Passavam só o conhecimento catedrático, né? O que o Sócrates fez na contramão? Ele despertava o conhecimento interno das pessoas. Ele dizia que o verdadeiro conhecimento é aquele que vem de dentro e não aquele que vem de fora. Não é um conhecimento catedrático, ele ajuda sim, científico, filosófico, ele ajuda, ele faz parte. Mas esse não é o verdadeiro conhecimento que liberta. O verdadeiro conhecimento que liberta é aquele que vem da nossa alma. É aquele que faz a gente pensar, analisar, investigar. É o que o Buda disse
há mais de 5.000 anos atrás, né? Bem mais do que isso. Ele dizia assim: não acredite porque você leu nos livros, não acredite porque o mestre falou, não acredite porque você escutou, sem antes não passar pela razão. Isso é frase de Buda. Isso é frase de Buda. Nós estamos falando de um indivíduo que falou isso há 6.000 anos atrás, de 5.000 para trás. Razão. Por que ele estava dizendo isso? Porque a partir do momento que nós passamos a crer e a confiar naquela verdade, sendo ela absoluta, nós nos estacionamos, nós deixamos de evoluir, nós deixamos de aprender. Por que Jesus falava lá dos fariseus, né, os doutores da lei, os saduceus, de hipócritas? A gente vai ver muito isso no Novo Testamento. Você falava, hipócritas, né? Vocês estão querendo apontar algo nos outros que no qual vocês não fazem, vocês não realizam por si só. Quer dizer, tira o orgulho dos seus olhos espirituais, tira o orgulho do seu coração, para você poder enxergar quem é você, para você poder enxergar as suas mazelas. Aí sim, olha o que fala Mateus aqui, ó: tira a primeira trave do teu olho, antes de você apontar o argueiro no olho do teu irmão. Primeiro tira a tua. A hora que você tirar a tua, que é o autoconhecimento, que você se conhecer, saber quem você é, das suas falhas, dos seus erros, das suas mazelas, das suas dificuldades, aí você pode tirar do irmão. É isso que ele fala. Aí você pode tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Conheça-te a ti mesmo em primeiro lugar. Acorda, se liberta, reveja, analise, começa com você. Aí sim, de uma forma amorosa, educativa, você vai instruir o teu irmão a ele enxergar também as imperfeições dele, né? Agora, antes a gente ficar apontando os defeitos alheios, né, julgando, criticando, podando, como nós temos esse costume, e é um costume, é uma prática terrível, porque é um mecanismo que nós buscamos, para que na verdade nós não possamos pensar em nós, né, nos analisar. É mais fácil também. Então você ficar julgando e criticando, É mais fácil você entrar dentro de você. você fica julgando a vida alheia, você perde um tempo enorme investigando os outros e deixa de se investigar. É isso que Jesus quer dizer. Passa a se investigar, se analisa, se aprofunda na tua alma, vê os teus anseios, as tuas dúvidas. Se você passar a se analisar, se você passar a se corrigir, se você passar a ter um olhar para dentro de si, automaticamente você vai buscar uma melhora, você vai se transformar. Isso é educação, é reforma íntima. A gente só se transforma tirando a trave dos nossos olhos espirituais, senão não tem reforma íntima, senão não tem educação. Então você tira a tua em primeiro lugar, percebe quais são as tuas falhas, os teus erros, os teus anseios, tuas dúvidas, para que você depois possa ajudar o teu irmão, para que você possa depois instruir aquele que também possui um argueiro, que possui um obstáculo, porque ele não está conseguindo enxergar. Não é que Jesus, olha que interessante essa dinâmica que ele coloca, né? Ele não está proibindo de você tirar o argueiro do teu irmão, ele não proíbe, ele não está proibindo, não é isso que ele quer dizer. Mas antes de você querer tirar do teu irmão, tira o teu primeiro, né? Procura conhecer mais. Não é fácil. Perfeito, procura conhecer mais você. Por quê? Porque se você tira o seu, você se melhora, você se transforma, você se educa. Aí sim, tudo aquilo que você falar para o teu irmão, o teu semelhante, vai ser sincero, vai ser verdadeiro, né? Você vai estar falando de coração, você vai estar instruindo ele de forma amorosa, você vai estar aprendendo a se colocar no lugar dele. Olha o que diz o texto aqui, olha que fantástico isso, para a gente poder entender, né? Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outros antes de ver o seu.
o que está em nós. Para julgar a si mesmo, olha a receita que ele dá aqui. Para a gente se julgar, para a gente se analisar, seria preciso poder se olhar no espelho e transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa perguntando-se: que pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Vamos entender isso aqui? Se eu quero analisar, né, e julgar o meu contexto, eu tenho que me imaginar sendo uma outra pessoa. Eu tenho que imaginar sendo uma outra pessoa, tendo aquele comportamento. E aí eu tendo aquele comportamento. O que essa pessoa no qual eu estou imaginando ser, se ela me visse eu tendo aquele tipo de comportamento? Olha que interessante isso. Ele está nos ensinando que antes de a gente tomar qualquer atitude, julgar alguém, julgar a vida de alguém ou criticar, eu deveria me colocar no lugar do próximo. Eu deveria me colocar no lugar dele. Se eu tenho dificuldade de me colocar, é o que ele fala aqui. Imagina você fazendo, eu, Eduardo, tirando a vida de alguém fazendo e me imaginando ser uma outra pessoa me analisando. Como é que eu me portaria? Como é que eu me sentiria? É isso que ele está querendo dizer aqui no Evangelho. É isso que ele está querendo dizer no Evangelho. Aprender a se colocar no lugar do outro. Se eu tiver dificuldade, eu imagino fazendo o ato. E me imagino alguém me vendo eu fazendo o ato. Né? Como é que eu ficaria diante da minha consciência? Por quê? Porque na verdade, reprimir, censurar, condenar e excluir não faz parte dos mecanismos e dos processos reabilitatórios de Deus, do Criador. Não faz parte. Né? Isso ainda é da nossa natureza humana, egoísta, orgulhosos, exclusivistas, vaidosos que somos, achamos que somos melhores do que os outros. Nós achamos que nós não vamos cometer aquilo que os outros estão cometendo. Será que nós não vamos cometer? Será que se fosse ao contrário, né? Tivéssemos passando aí pela privação do dinheiro, pela necessidade material, e tivéssemos então um filho doente, e tivéssemos então uma oportunidade para desviar milhões, como é que ficaria? Será que nós faríamos diferente do que fazem os nossos irmãos políticos? Sabe por que nós não fazemos diferente? Porque nós temos uma coisa chamada egoísmo ainda, em maior ou menor grau, mas nós temos. Porque eu vou buscar justificativa na minha mente para fazer. Qual é a justificativa? O meu filho está doente. Ah, mas o meu filho então tem privilégios maiores que a dos outros. Mas na hora a gente não pensa. Então, se eu puder burlar uma fila de doação de rim para o ente amado, será que eu não iria burlar? Então, são questionamentos que a gente passa a fazer para mostrar o seguinte: antes de você querer analisar a vida do outro, por que o outro tomou aquela atitude, analisa a tua. Analisa a tua, porque nós não sabemos as provas e as expiações que nós vamos passar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei. De repente aquela pessoa que eu tanto critiquei, que eu tanto condenei o seu comportamento e sua ação, eu posso passar por uma experiência no qual eu posso ter o mesmo tipo de comportamento. Posso ter o mesmo tipo de atitude. Tudo aquilo que eu condenei, tudo aquilo no qual fui contra,
chega a minha vez, eu posso fazer de maneira igual ou pior. Ou pior. Então o que Jesus está querendo dizer, olha, não sejamos hipócritas. Quem daqui não tem pecados? Quem daqui não é imperfeito? Quem daqui não tem as suas mazelas, as suas necessidades? Quem daqui não tem suas tendências? E muito das nossas tendências, elas estão escondidas ainda, elas estão adormecidas, e que elas podem reviver através das nossas experiências. É muito comum acontecer, aparecer alguém pedindo alguma ajuda, pedindo alguma coisa, e a primeira reação é: tá bom, vai trabalhar. Ninguém pergunta por que você está pedindo, o que está acontecendo. Exato. Né? A primeira reação é dar um pote fixo. Se o pote fixo está bom, vai trabalhar. Vai trabalhar. Ninguém pergunta o que aconteceu, por que ele chegou ali, a necessidade. E quais foram as circunstâncias que levaram ele àquela condição? Né? Muito comum, isso acontece aqui. Mas por quê? Pelo nosso pré-conceito. Eu sou a medida, o outro é a medida que eu sou. Porque se eu posso trabalhar, ele também pode. Mas por que ele não está trabalhando? Eu perguntei para ele, como você questionou. Por que você chegou nessa circunstância? Quando você faz um trabalho voluntariado a essas pessoas, a esses irmãos necessitados, se você ouvir as histórias, a gente sempre vê que tem um fundo que o leva àquela realidade. E aí você deixa de julgar porque você ouve a história. Mas para a gente ouvir a história dos outros, a gente tem que conhecer a nossa. E você vê que você pode chegar naquilo ali também. Também. Se você não vigiar, você pode. Pode. Perca o emprego, perca a família, perca a saúde, para ver se a gente não chega a essa circunstância. Com certeza. Com certeza. Agora, para a gente conhecer a história dos outros, a gente precisa conhecer a nossa. E para conhecer a nossa, eu tenho que saber quais são os meus fracassos. Quais são as minhas imperfeições? Né? Quais são as minhas tendências? Vai enumerando. É importante sim, é importante esse autoconhecimento. Como eu sou, o que eu preciso para me manter de pé, o que eu preciso para não cair, para não me desviar. Quer dizer, começa a enumerar as tuas fraquezas, as tuas mazelas. Aí sim, porque quando a gente tem aí o parâmetro dos nossos fracassos, né? O confessar os nossos pecados que Jesus falava é isso. Confesse aquilo que te faz mal, para que você nunca se perca, porque é isso que ele quer dizer, né? Você falar dos seus problemas é para que você não caia de novo neles. Então, falar do seu alcoolismo, falar das suas tendências de suicídio, falar da sua depressão, falar das suas mazelas, falar das suas compulsões, dos seus vícios para os outros, né? Para amigos particulares. E se a gente perder o pudor, que é melhor ainda, falar para as pessoas, é você sempre ter um encontro com as tuas fraquezas, e é em cima dela que você faz as tuas vitórias, que você constrói os verdadeiros alicerces, porque é um sinal de humildade. Você está reconhecendo que você precisa. Enquanto você não reconhecer, você vai continuar sendo orgulhoso, e você não vai saber, não vai conhecer a tua história, quem realmente você é, né? O que você realmente necessita, quais são suas paixões, aquilo que te faz mal. Quer dizer, tira a trave sua. Como é que a gente tira a trave nossa? Falando, confessando, né? É isso que a gente tem que fazer, e não ter vergonha, porque quando a gente confessa, a gente fala, eu estou indo de encontro à minha história, aquilo que no qual me fez mal, mas ao mesmo tempo eu superei. Eduardo, e cometer os mesmos erros, eu tenho uma experiência pessoal que eu sinto que alguém ou um ser superior vem até mim e fala, não faz, sabe uma situação pessoal que eu estou vivenciando hoje? Não faz, porque você já viveu isso numa outra fase da sua vida, não foi legal, não dá certo.
Então, além de tudo, eu sinto, acho que algumas pessoas também devem sentir, Deus, um ser superior, que passando pelo seu consciente, presta atenção, sabe aquelas coisas que pai e mãe faz? Olha por onde você caminha, vai por aqui, não vai por esse mesmo caminho novamente, não deu certo. Para que essas experiências não se repitam, como costuma acontecer, né? Nós precisamos mudar. Porque nós cobramos mudança das pessoas, mas cobramos muito pouco das nossas mudanças, daquilo que nós precisamos mudar. Então nós analisamos o seguinte: eu só vou ser feliz quando a minha esposa mudar, o meu marido, o meu filho. Quer dizer, então a gente sempre está buscando uma expectativa, sempre no outro. Exato, é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Não adianta você cobrar a mudança do outro se você não tirar a trave dos teus olhos e de você mudar. Porque o mundo não vai mudar se você não mudar. Na verdade, o mundo não muda. O que muda somos nós, o que muda é a nossa visão de compreender o mundo, de sentir o mundo, de entender as pessoas, porque nós passamos a nos entender, nós passamos a nos compreender. Então, automaticamente, quando você investe o tempo, esse tempo que é propício para você, é para você. Então não adianta cobrar dos outros, não adianta eu apontar nos outros. Eu tenho que buscar a mudança que no qual eu quero ver no mundo. É como diz o Gandhi. Para isso eu preciso tirar o orgulho. Para isso eu tenho que parar de ficar analisando a vida alheia e analisar a minha. Por que eu não sou feliz? O que me falta? O que eu tenho que fazer para ser feliz? O que eu preciso fazer para ter sucesso? Para ser bem sucedido? O que é necessário? Não foram só sucedido no campo material, espiritual, mudanças. É com você, é conosco. É porque na verdade a gente emprega muito tempo analisando a vida dos outros. O tempo analisando a vida dos outros é maior do que analisando a nossa própria. E aí então fica extremamente difícil de ser feliz, né? Uma vez um amigo comentou comigo assim: minha esposa, porque é assim, é assado. E aí eu disse assim: mas o que você está fazendo para mudar essa circunstância? Não, mas é ela que tem que mudar. Eu falei: não, na verdade é você que precisa mudar. Ela só está tendo uma atitude conforme aquilo que você dá, conforme aquilo que você faz. Você está sendo conivente com ela. Então não adianta pedir mudança, dizer: mas é orgulhosa, é teimosa, porque a gente tem acertos. Meus irmãos, acertos todos nós temos, mas espera um pouquinho. Para eu saber quais são os meus limites, eu preciso me conhecer. Para me conhecer, eu preciso buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento vai me ajudar a reconhecer os meus limites, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. E automaticamente eu vou deixar de ficar projetando para os outros situações que sou eu que tenho que resolver. Eu vou deixar de criar expectativas que no qual sou eu que tenho que suprir. Sou eu, não é o outro. Simplesmente sou eu. A minha felicidade, ela só depende de mim. O meu equilíbrio, a minha paz de espírito, ela só depende de mim, não é do outro. Então, se eu não tirar essa trave do orgulho, se eu não passar a me conhecer, na verdade eu vou ser um bom analista para os outros, mas um péssimo analista para mim. Eu vou ser talvez um bom mestre para os outros, mas eu não vou ser um bom mestre para mim, né? E é claro, se talvez eu não vou ser um bom mestre para mim, também não vou ser para os outros, automaticamente, né? Porque aí eu entro naquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aí a gente tem muito disso desse ditado, principalmente com os filhos. A gente tem regra, a gente tem conselho para tudo. Eu gosto de uma frase do Chico que ele diz assim: a gente tem uma facilidade de aconselhar os outros, né, quando tem problemas sentimentais. A gente tem uma facilidade de educar o filho dos outros.
A gente tem uma facilidade de resolver o problema dos outros, né? Quer dizer, mas os nossos, nós não temos nenhum. Quando é com a gente, nós não temos essa capacidade que a gente tem de educar o filho dos outros, de receitar remédio para os outros, né? Mas a gente não consegue receitar o nosso próprio. Então isso é uma hipocrisia. Isso é hipocrisia. Quer dizer, eu receito para os outros aquilo que eu não faço, aquilo que eu não estou tentando fazer, né? Às vezes me admira muito o trabalho do Benedito, dos outros espíritos, porque quando eles vão aconselhar, na verdade eu nunca vi um aconselhamento pautado na vida deles. É sempre pautado dentro do Evangelho. Uma vez eu questionei isso. Por que você não se coloca dentro da tua experiência? Ele falou, porque a minha experiência é tão falha quanto a do outro, a de Jesus não. E quando eu falo de Jesus, eu estou tentando viver também os ensinamentos do Cristo. Então é muito pouco, né? O que eles falam é simples, profundo, pouco, mas na quantia certa de dar a dose para quem necessita e para quem fala. Aproveita e já faz uma autoanálise. Então o que a gente tem que aprender é talvez ouvir mais as pessoas. Isso, eu ia falar. Né? Ouvir mais, ouvir as histórias das pessoas que passam por problemas e dificuldades, porque a gente encontra para nossa. Então às vezes eu acho interessante assim, os espíritos atendem, falam um pouco, deixam as pessoas falarem, né? E o pouco que falam é na quantia certa, é para dar um conforto, um alento, uma motivação, mas ao mesmo tempo aprendem com as histórias daqueles que não falharam. Por quê? Porque a gente também pode falhar. Eles também podem falhar. Esse é o grande sábio. Mas para ter essa sabedoria, é necessário você se conhecer, conhecer tua história, ter ouvidos para ouvir, não só dos outros, mas o teu contexto. Qual é o teu contexto? Quais são as suas falhas, as suas imperfeições, o que te levou aqui, o que te traz aqui, o que te prende aqui? Quer dizer, são processos de reflexão, para a gente poder continuar alimentando a nossa alma. Esse é o foco da doutrina. O foco da doutrina é esse, ele é individual. É que cada um se aprofunde em si próprio. É que cada um se conheça. Que cada um se investigue. Para que a gente possa realmente ter as conquistas espirituais, né? Ter esse conhecimento, para que não venhamos cometer os mesmos erros, os mesmos atos. Por isso que Jesus combatia a hipocrisia da religião da época. Porque a religião da época estava recheada de práticas exteriores, externas. Uma frase dessa do Cristo, ela é um tapa de luva de pelica. Ela faz o indivíduo pensar. Pera um pouquinho aí, você está analisando a vida do outro, mas você está vendo o arguinho do outro, mas você tem uma trava no teu. O que adianta você aconselhar, você recriminar, você censurar, e você não está vivenciando isso, ou tentando vivenciar isso? Não adianta nada. Você está vindo na religião, você está participando de tal grupo, você está indo em tal templo, ou você está analisando a roupa que a pessoa dá, o comportamento que ela tem, né? Você está analisando o quanto ela ganha, o carro que ela possui. Não, pera um pouquinho, volta para você. Volta para você. Antes de você censurar alguém, se censure. Eu já comentei aqui, o Chico tem uma frase que diz, né? Aos outros eu dou o direito deles serem o que eles são, a mim não. Sábio, porque se conhece. Isso mostra autoconhecimento. Então nós precisamos fazer a mesma coisa. Aos outros eu permito. Quando as pessoas falam de fulano, ciclano, beltrano, eu já vou exercitando isso na minha mente. Eu falo, pouco importa o outro, o que importa sou eu. Se a pessoa está fazendo assim, né? Se ela vem na casa espírita e continua com o mesmo comportamento, a mesma atitude, a mesma ação, não sou eu que vou reprimir. Não vai ser os espíritos que vão reprimir.
Não vai ser Jesus que vai reprimir, não é Deus, é a própria pessoa que vai ter que lidar com a própria consciência dela. Né? Nós não estamos aqui para censurar, para coibir, né? Para criar regras vãs, humanas, mas ao contrário. Eu acho que cada um tem que saber, saber usar da sua liberdade de expressão, e automaticamente responder pela sua liberdade. Quer dizer, o indivíduo sábio é aquele que procura se investigar, é aquele que procura se interrogar, é aquele que procura se conhecer. Aquele que se desvia desse caminho, porque o que eu entendo de religiosidade, de espiritualidade, ele está ligado a esse processo de Jesus, autoconhecimento. O que Jesus está falando aqui não difere dessa frase de Sócrates. Não difere. Ela vem de encontro com a frase de Sócrates. Né? Não sejamos hipócritas, vamos nos conhecer, porque o verdadeiro conhecimento é aquele da nossa alma. E uma vez que a gente se conhece, conhecendo a nossa verdade, nós nos libertamos. Nós nos libertamos de crenças, de costumes, de queixas, de lamentações, e passamos a buscar a felicidade. Quer dizer, vou investir em mim. Eu preciso ser feliz. Eu não vou ficar esperando mudança do mundo. Eu não vou ficar esperando mudança da minha esposa, do meu filho, do meu marido. Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que mudar minha maneira de pensar, minha maneira de sentir, minha maneira de agir. Sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso me esforçar para encontrar em mim essa felicidade, essa paz. Porque é esse conhecimento que vai me dar paz. É esse conhecimento que vai me libertar. Vai me libertar, vai me ajudar no meu processo, nas minhas conquistas íntimas. É isso que Jesus estava falando. Né? É isso que o Cristo estava nos mostrando. Quer dizer, vamos tirar a trave dos nossos olhos. Vamos se preocupar com as nossas imperfeições. Isso favorece a gente a olhar esses problemas que a gente tem na nossa vida com outros olhos, né? Muito. Você passa a olhar aquilo que era um fardo, falando por experiência própria, aquilo que era um fardo, aquilo que era um problema para você, vamos olhar eu estou vivenciando isso, vamos olhar com outros olhos, vamos tentar entender e conviver com isso de uma outra forma. Né? E isso precisa ter uma predisposição. Tem. Uma boa vontade, né, de sair do seu ego, de sair do seu mundo particular, né, do coitadismo, do vitimismo, para dizer assim, ó, pera um pouquinho, né, vamos mudar essa rota, vamos mudar esse comportamento. Então tem que ter essa predisposição de querer se entender e se conhecer em primeiro lugar. Depois, quando você se conhece e você passa a cultivar bons pensamentos e bons sentimentos, automaticamente, é o que você disse, o fardo fica leve, você passa a ter a predisposição de querer ouvir a história do outro, né? De saber das necessidades do outro, você passa a tolerar mais o outro, porque você se tolera um pouco mais, porque você percebe que é você que tem que mudar. Então, a questão da inteligência emocional, da nossa inteligência emocional e espiritual, ela tem que partir disso. Quer dizer, eu não posso mudar a circunstância, mas eu posso mudar a minha maneira de ver aquela circunstância. E muda, perfeito, muda, mas tem que ter essa predisposição. Tem que sair do egoísmo, tem que sair do coitadismo, tem que sair do vitimismo, tem que sair do orgulho, tem que quebrar o orgulho. A gente tem uma dificuldade enorme de dar o braço a torcer. Nós precisamos ter humildade de reconhecer. Humildade também que nós somos falhos. Muitas vezes nós somos cúmplices da falha dos outros. Somos pela nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de pensar. Então há também comprometimentos em maiores e menores graus da nossa parte. E a gente só consegue enxergar isso quando a gente passa a ter essa mudança. Aí nós conseguimos enxergar um pouco o contexto do outro.
Aí a gente não entra mais na mesma sintonia, para de ficar projetando no outro, para de ficar transferindo para o outro. Por quê? Porque automaticamente a gente percebe que o meu estado evolutivo, o meu crescimento só depende de mim. Ele não depende do outro. Aí a gente deixa de ficar entrando em chantagem emocional. Né? Não quer? Tudo bem. Ótimo. Eu vou continuar tocando a minha vida. Quando eu falo de bondade, de amor, às vezes as pessoas acham que a caridade, ela tem que ir no limite aonde ela esgote todas as nossas forças. Não, pessoal. Não. Ela não tem. Ela não precisa. Bondade não pode se confundir com conveniência, né? Com muleta. A gente não pode confundir isso. A caridade, na verdade, o sentido de ajudar, de amparar, é ajudar o outro a despertar o seu pensamento, o seu sentimento. Eu não posso carregar a cruz do outro, e nem devo, porque a cruz é dele. Eu posso ajudá-lo. Posso ajudá-lo. Mas essa ajuda também tem limite. Como é que você quer curar uma pessoa de câncer e depressão se ela não sai de um estado depressivo, infeliz? Se ela não se ajuda, melhor dizendo, se ela não se ajuda a querer sair disso. Entendeu? Como é que você consegue? Você não tira. Então você pode motivá-la, você pode ajudá-la, mas é ela que tem que, na verdade, dar o primeiro passo. É ela que tem que procurar querer sair daquele estado. Senão não adianta. E é assim. A vida é assim. Tanto que Jesus afiançou: vai em paz, a tua fé te curou. Foi a tua fé. Não foi eu, não. Foi a tua vontade de ser melhor. Foi a tua vontade de querer restabelecer a sua vida física. Foi a sua vontade de querer perdoar. Foi a sua vontade de querer se auto-perdoar. Então é a tua fé. Vontade, fé. É fé. Eu preciso ter vontade. Claro que eu não vou conseguir mudar tudo aquilo que precisa ser mudado do dia para a noite, mas eu preciso dar o pontapé inicial. Ter vontade. Vontade de me conhecer. Vontade de ter fé. De ser um indivíduo melhor, de me transformar. Então isso é extremamente necessário. Porque senão você não consegue, né? Você vai ajudar 1, 2, 3, 4, 5, chega uma hora, não dá. Realmente não dá. Aí tem que fazer o que Jesus disse: bata o pó da sandália, peça licença, se retire, não gaste sua energia para você gastar com aqueles que querem. Com aqueles que querem. Eu estou deixando de ser bondoso? Não, eu não estou deixando de ser bondoso. Né? Eu estou sendo sábio. Eu estou sendo sábio. Sábio. Sabe por que eu estou sendo sábio? Porque eu sei que a cura maior vem da alma da própria pessoa. Porque quando ela querer, ela vai se curar em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião. Nós somos só instrumentos para tirar o arqueiro do olho do indivíduo, trocando miúdos, despertar no outro a pensar, a refletir, a raciocinar o porquê adoeceu, o porquê que se encontra naquela experiência. A pessoa não quer enxergar, eu não posso violentar a consciência dela, e nem devo. Quando a pessoa não está movendo o que você está dizendo, dá uma obsessão. Como fazer com a situação? Se você não for sábio, Clóvis, se torna um processo obsessivo. Ela passa a te obsedar. Porque ela está vendo em você um amuleto no qual se encontra na alma dela. E nós, sabendo disso, nós conhecedores disso, nós temos que despertar esse amuleto da fé no coração dela. É no coração dela, não é na minha pessoa. Não sou eu que vou curar, não sou eu que vou aliviar.
Ela sim. Ela sim vai se aliviar se ela acreditar, se ela querer, se ela tiver vontade. De qualquer forma, isso dela. Dela para com ela. A nossa evolução, Clóvis, ela se dá assim no processo coletivo, mas ela é individual. Cada um vai ter que responder pela sua consciência. Eu não posso carregar a cruz de alguém que não quer se ajudar, que não quer se melhorar. Se eu fizer isso, eu estou criando uma muleta, estou criando um processo de dependência, estou criando um processo obsessivo e automaticamente eu vou ser cúmplice dessa realidade. Vou me comprometer, né? Estarei me comprometendo. Vou encerrar contando lá a história lá do leproso, do irmão Clarencio com o André Luiz, né, José Luiz? Isso está no nosso lar. Está no nosso lar? Essa passagem do leproso, que o leproso chega para o irmão Clarencio e diz assim: irmão Clarencio, me leva no nosso lar. Me leve para o nosso lar. Né? Está no nosso lar? Me leve para o nosso lar. E o irmão Clarencio olhou para ele e disse assim: não, vá você. Virou as costas e foi embora. O André Luiz não acreditou, falou: mas como assim? Ele te pediu ajuda. Aí o irmão Clarencio disse assim para ele: André, é a quarta vez ou terceira que nós ajudamos ele. Nós resgatamos ele diz que vai se melhorar, que ele quer ir para o nosso lar, que quer ter uma condição melhor. Aí ele chega lá, ele melhora um pouco e volta para a realidade depois dele, aquela realidade que ele quer. Então não adianta, é ele que precisa caminhar, ele precisa querer. Então vai a pé, vai lá, busca, e é isso que ele deve fazer. Você ajuda uma vez, duas, na terceira, na quarta, espera um pouquinho, alguma coisa tem de errado, né? Se a pessoa não quer, eu não posso ficar gastando uma energia que no qual vai me comprometer, vai criar uma muleta para ela e vai me comprometer. Eu não posso ficar desgastando a minha faculdade. A minha faculdade ela é preciosa, meu tempo é precioso. Jesus não fazia isso? Quem é que se curava com Jesus? Jesus falava em torno de uma multidão. Ali se encontrava incrédulos, hipócritas, se encontrava doentes, corruptos, ladrões. Tinha de tudo. Quem é que se curava? Aquele que queria. Ele não escolhia fulano, ciclano, beltrano. Aquele que queria se curava. Aproveitava do magnetismo do mestre, através da própria fé, do indivíduo que tem a fé, e automaticamente o indivíduo se curava. Então a gente não vê no Evangelho Jesus insistindo com as pessoas. A gente vê? A gente vê no Novo Testamento Jesus insistindo com as pessoas? A gente vê, pessoal? Jesus pegando a laço, a força, não tem que ser assim, a gente vê? Não. Jesus respeitava a liberdade de cada um. Se não quer, se não vai percorrer o caminho agora, mais tarde vai ter que percorrer. Pronto! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui falando em nome de Deus. E literalmente Jesus falava por Deus. Deus falava por Jesus através da boca dele. Literalmente. Jesus foi um médium de Deus. Jesus não tinha intermediários, ele se ligava direto ao Pai. Então ele serviu de intermediário para nós e com Deus. Né? E Jesus nunca proibiu, Jesus nunca coibiu ninguém, nunca censurou, né? Jesus nunca pressionou ninguém a percorrer junto com ele, a entender o que ele estava falando. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Quem tivesse preparado ou quisesse, ele estava ali. Bastasse querer, ele estava ali. Mas ele não insistiu com ninguém, porque ele respeitou uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Jesus não tirou o arqueiro de ninguém. Vocês viram Jesus julgar alguém? A gente vê no Novo Testamento Jesus se preocupado em ficar julgando, criticando com alguém? Não. Ele não perdia tempo em críticas, julgamentos, de maneira alguma.
porque ele sabia que cada experiência, que cada atitude que nós tomávamos, mesmo que fosse para um processo de dor, nós iríamos chegar até Deus. Por isso que Jesus não condenava, porque Jesus sabia que todos os caminhos chegariam até Deus. O caminho do vício chega até Deus? Chega. O caminho da dor chega até Deus? Chega. É a escolha de cada um de nós. E ele mesmo dizia: não se perderá uma ovelha do meu rebanho. Então por que nós devemos insistir, pressionar, se Jesus não fazer isso? Nós temos que conscientizar as pessoas, nós temos que amar as pessoas, nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Mas para aceitar as pessoas como elas são, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me amar, eu tenho que entender esse caminho. Eu tenho que entender esse caminho, porque é um caminho individual, que é construído por cada um de nós. Eu não posso percorrer por você, eu não posso construir esse reino celestial por ninguém, a não ser por mim mesmo. Cada um vai ter que percorrer o seu caminho, cada um tem que construir o seu caminho. E nós temos que aprender a conviver com as pessoas. Mas para conviver bem com as pessoas, nós precisamos conviver bem conosco. Nós precisamos saber conviver muito bem conosco. Por isso que Jesus fala: não invista o tempo analisando, criticando e censurando as pessoas, mas invista o tempo em você, se conhecendo, se censurando, sublimando as suas tendências, se amando, trabalhando na caridade, empregando o amor para você e para com os outros. E tudo aquilo que nós falarmos para os outros, em primeiro lugar, tem que servir para nós. É necessário que sirva para nós. Antes de servir para alguém, tem que servir para mim. Tem que ser bom para mim. Tem que ser verdadeiro. Isso é o mais importante. Alguém quer colocar alguma coisa? Ou perguntar? E uma outra coisa importante para a gente ficar: quanto mais nós nos conhecemos, menos nos ofendemos com os outros, menos nos milindramos, nos chateamos, porque automaticamente esse autoconhecimento nos propicia a entender também o caminho que o outro está trilhando. Então, é o único caminho que nos dá liberdade, é o único caminho que nos mostra o horizonte que nós vamos chegar, é o autoconhecimento. Porque aí não dá tempo de você ficar se ofendendo, não dá tempo de você ficar se chateando, porque você está investindo tempo em você está buscando para você. Eu estou buscando ser melhor, eu não estou buscando para o fulano, para ciclano, para beltrano, é para mim, o tempo é para mim. Porque eu não vou ser vencedor do outro, eu vou ser vencedor de mim mesmo. A questão de se vencer é consigo próprio. Nós vamos nos vencer. Isso é o mais importante, é você vencer a si próprio, não é o outro, não é competir com aquele, é consigo mesmo. Mas para isso é necessário esse autoconhecimento, essa busca, porque é essa busca que vai nos dar paz, é essa busca que vai nos dar força, a sua força necessária para que a gente possa continuar nessa trajetória.